A paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021. Espero que você tenha passado bem o fim de semana. Espero que você tenha dormido bem e esteja animado para mais uma semana útil que se inicia. É claro que muitos trabalharam ontem, né? Tem pessoas que trabalham de plantão. E o mês está acabando, né, gente? Junho está indo embora. Né? Quarta-feira, finda-se o mês. E como passa rápido, como voa, não é mesmo? E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que vem acontecido. Até que o Senhor tem nos ajudado, né? E por isso estamos alegres. E louvado seja o Senhor por nos agraciar com mais um dia de vida, não só nós, né, mas também muitos dos nossos familiares, dos nossos amigos que estão conosco, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, e eu só me dei conta um dia desses, quando a minha mãe fez um comentário. Eu tenho orado muito e oro muito pela família, né? O Senhor sempre me incomoda muito em relação a isso, muito mesmo. E hoje ele me deu uma palavra, ele tá batendo com isso na minha cabeça desde ontem. Desde ontem. Eu estava no monte e ele me levou a falar com uma senhora lá sobre o seu sobrinho, né, uma criança. E hoje o Senhor me deu uma palavra e eu vou compartilhar com vocês. Ela tá lá em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 22, os versículos do 1 até o 4, tá? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 até o 4. O título diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. E começa o texto assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Aqui, Davi estava fugindo de Saul, né? Quando Saul, né, tomou Davi como seu arqui-inimigo, né? E começou a persegui-lo para o matar. Depois que percebera que Deus, né, depois que Deus havia tirado dele o espírito, por causa da sua desobediência, e colocara sobre Davi. Mas não é sobre isso, é sobre Davi e seus pais. Lá em Samuel 16, 1 Samuel 16, quando Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé, todos os 7 filhos de Jessé passam por Samuel. E Davi era o único que não estava ali. Eles foram sacrificar, né, porque Samuel convocou todo mundo para poder sacrificar, né, porque assim Deus dera estratégia a ele para que Saul não se levantasse contra ele, não o matasse, né, sabendo que ele iria ungir o novo rei. E Davi não estava no sacrifício, Davi estava trabalhando. E depois que todos os filhos de Jessé passaram, né, e Deus falou, não é nenhum desses. E aí Samuel perguntou, não tem mais nenhum mancebo? Não tem mais nenhum filho? Aí ele falou, tem um, que está apacentando as ovelhas, né? E ali mandaram chamar, porque Samuel falou, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não estiver aqui. E quando ele chegou, Deus mandou ungir a Davi, porque Deus falou, eu não conheço o homem como vocês veem, mas eu olho o coração, eu conheço o coração.
E o que eu quero falar aqui com vocês? Davi era rejeitado na casa dele. Não sei por que motivos, o que aconteceu com isso. Mas eu estou aqui falando para falar sobre adultos problemáticos, adultos que tiveram problemas na sua infância, adultos que tiveram uma má educação na sua infância. E novamente vem a questão da escolha, vem a questão da decisão. Eu cresci num lar muito problemático. A minha mãe casou muito cedo, né? Foi obrigada a casar muito cedo. Com 15 anos, minha mãe, com 14 anos ela se casou, ela engravidou na lua de mel e ela me teve com 15 anos de idade. Uma criança, não estava preparada para isso, e nem ela queria. Mas naquela época não havia querer, né? Os pais é que tomavam a decisão e as filhas faziam o que o pai mandava. Ela cresceu num lar muito problemático, tomando conta dos seus irmãos, apanhando muito, não tendo nenhuma vontade. E ela se casou e eu cresci num lar muito problemático também, porque ela não amava meu pai. E eram brigas em cima de brigas, e muitas vezes eu e meu irmão tínhamos que entrar no meio daquela briga para poder separar. Meu pai era um homem muito difícil, né? Muito agressivo. Na rua ele era maravilhoso com as pessoas o amavam. Mas dentro de casa, se ele chegasse, a gente estivesse no quintal brincando, ele batia na gente. E se a gente ficasse dentro de casa e ele ouvisse a nossa voz, ele batia na gente. Então, eu cresci, quando eu tinha 13 anos, foi a segunda separação dos meus pais. Eu estava com os nervos assim à beira assim, muito, muito sensível. E eu só chorava porque foram momentos difíceis demais. Nós não dormíamos, meu pai batia na porta do nosso quarto, porque minha mãe já estava separada dele de corpos, e ele ficava batendo, ela dormia com a gente e ele ficava batendo na porta a noite toda, gente, a noite toda. E aquilo deixava nossos nervos aflorados, porque a gente não conseguia dormir, eu só chorava. E a partir dali, eu fui ficando, né, fiquei adolescente, minha mãe saiu, depois conseguiu sair de casa, uma amiga dela nos acolheu na casa dela e minha mãe começou a sua nova vida, mas eu estava muito machucada, e minha mãe começou a refazer a sua vida. E eu comecei a precisar da minha mãe, a conversar com ela, a ter um momento com ela. Só que ela não conseguia me dar, porque ela não tinha tido aquela ajuda da família dela. Eu estou falando isso como um exemplo, tá bom? Porque existem pessoas que tiveram infâncias violentas, muito piores do que a minha, crianças que foram estupradas, né, dentro da tua própria casa, uma série de coisas. Crianças que só têm sim, que são mimadas, crianças que só têm não, né, como foi o meu caso. E eu tô falando aqui em respeito às nossas escolhas, que nós escolhemos ser quando nós crescemos. E aí eu quis, né, por causa daqueles problemas que foram gerados, eu e minha mãe começamos a ter conflitos. Depois, quando eu completei meus 15 anos, eu comecei a dizer não para minha mãe, começamos a bater de frente e a situação foi ficando muito, muito crítica, né? E o meu pensamento era me casar para poder fugir de casa. E aí vem o problema, a gente acaba fazendo escolhas erradas, né? Aos 15 anos de idade, eu entrei para a igreja, como eu já tinha falado aqui, entrei porque minha mãe entrou. Não foi por uma questão de amor, né? Mas foi eu fui me sentindo obrigada, porque era a única situação que eu tinha, né? Como meus pais eram separados e meu pai, como eu falei, muito difícil, meu pai vivia querendo achar uma brecha para poder atacar minha mãe, e minha mãe, com medo que acontecesse algum mal comigo, ela me, vamos dizer assim, ela mantinha um controle muito rígido sobre mim.
Então, eu tive essa vivência, né? Eu só saía de casa para ir para o colégio, ajudava ela a cuidar do meu irmão, ajudava ela na casa, sempre desde muito cedo, eu sempre ajudei minha mãe na casa. Né? Casei com uma pessoa, comecei a namorar uma pessoa que era da igreja, né? Casamos, mas minha mãe viu algo além. Mas por eu estar apaixonada, por eu querer sair de casa, eu não consegui enxergar aquilo. Namoramos 3 anos e ficamos menos de um ano casados. Porque tem gente que acha que o casamento é a solução de tudo, mas não é. Mas não é. E não é porque nós estamos dentro da igreja que nós podemos nos casar com qualquer pessoa que está ali. Nós precisamos pedir a orientação do Senhor. Naquela época não existia esse direcionamento. Se achava porque era da igreja, estava tudo certo, que bênção, que casal lindo, formou um casal lindo e foi. Né? Hoje nós tem líderes aí que ajudam, que botam as pessoas em oração para poder confirmar. Né? Nós somos instruídos a fazer isso. Né? Ora, conversa com o Senhor, pede direção ao Senhor, se é isso mesmo. Então, mas Davi, apesar de todo, vamos dizer assim, né? As pessoas sempre falam que Davi foi rejeitado, mas ele escolheu cuidar dos seus pais. Quando ele foi embora, que ele fugiu, os pais dele foram atrás dele. Os irmãos que faziam parte do exército de Saul, né? Abinadab, Eliabe, Ramá, já eram do exército de Saul, foram atrás dele. E ele foi lá e pediu ao rei, que era inimigo de Israel na época, para cuidar dos seus pais, para que eles estivessem ali em segurança. E eu louvo ao Senhor porque hoje, apesar de todo o desentendimento que eu tive com a minha mãe, hoje nós temos a chance de estarmos juntas, de tirar aquele lixo que houve entre eu e ela por causa dos problemas que nós tivemos. Então é uma escolha você continuar com aquele lixo que existe dentro de você, por tudo que você viveu, você deixar o seu passado reger a sua vida. A família é uma instituição criada pelo Senhor, é um projeto do Senhor. E o inimigo de nossas almas não quer que nós estejamos juntos, unidos. Como é bonito, né? A gente ver uma família unida, pai, mãe, filhos, conversando, procurando estarem juntos na educação dos seus filhos. E isso não é só uma obrigação dos pais em si, mas dos avós, dos tios, das pessoas que estão em volta ali. Porque quando nós amamos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, nós amamos o nosso próximo. E nós entendemos que aquilo dali também é uma responsabilidade de nós ajudarmos. Às vezes as pessoas têm filho muito cedo por um erro dela, por um deslize, e a gente tende a ficar atacando aquela pessoa por isso. Tá vendo quem mandou ter filho cedo? Tá vendo quem mandou andar por caminhos? Já foi. Quantas vezes nós erramos e o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos perdoa. É claro que vai cair no lago do esquecimento, como diz a palavra. Ele nos perdoou e acabou, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não adianta, a lei da semeadura está aí. Mas é por isso que a gente vai ficar jogando na cara daquelas pessoas o erro delas. É por isso que nós vamos escolher ficar nos amargurando, levando aquilo à frente, não procurando no Senhor a sabedoria e a ajuda que a gente precisa. O Senhor diz: vinde a mim como estás, mas não é para continuar do mesmo jeito. Se nós deixarmos o nosso coração cheio de lixo, nós só vamos passar lixo para as pessoas, nós só vamos passar o que não presta para as pessoas. Como que a gente vai conseguir perdoar? Como que a gente vai conseguir dar um bom conselho? Como que a gente vai conseguir amar?
Se no nosso coração está cheio de mágoas, a gente só vive do passado, a gente só reclama. E com isso vai vindo a depressão, vai vindo várias doenças, vai vindo várias coisas nas nossas vidas. A escolha é nossa de continuarmos, de olharmos para os nossos pais e querermos culpá-los de tudo que é da nossa vida, que está acontecendo com a nossa vida, quando nós podemos fazer a escolha. Uma vez eu ouvi, e isso virou notícia, de um morador de rua que entrava na biblioteca, estudava, fez um concurso e passou para o concurso do Banco do Brasil. E aí, de graça, ele fez o ensino à distância, a pessoa na biblioteca o ajudou, e ele foi fazendo à distância ali, lendo, todo dia ele ia ali, continuou morando na rua. E passou, foi uma escolha dele. E a gente fica, eu não tenho oportunidade, que não sei o quê. Gente, é uma escolha. Vamos buscar sabedoria no Senhor para poder educar os nossos filhos, para ajudar as pessoas. A gente vê crianças dentro da igreja, mimadas, com vontade própria, crianças mandando dentro da tua casa. Gente, existe uma hierarquia para tudo. Nós temos que saber nos colocar no nosso lugar, nós temos que saber colocar as pessoas no nosso lugar, principalmente os nossos filhos. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos, a vida vai ensinar. Mas tem criança, a gente ensina, tem criança que vira adulto e escolhe. O problema é dele, a gente não faz filho para ficar embaixo da nossa asa o tempo todo. Deus é que quer isso de nós. A nossa dependência dele. Nós devemos estar embaixo das asas do nosso Deus. Mas o nosso dever é educar os nossos filhos. Ensina as crianças no caminho que devem andar. E se você não tem sabedoria, porque não existe uma cartilha pronta para isso, busca ajuda. Deus sabe a medida certa de tudo, a sabedoria vem dele. Se você não tem sabedoria, se você está com dificuldade, busque em Deus. Se você achar que não é suficiente, busca em outras coisas. A internet está aí, não é só para você ficar no Zap, não é só para você ficar no Facebook, tirando selfie. Gente, fotinha de família feliz é muito fácil. Mas o que existe dentro de casa, como se está dentro de casa, cada um é que sabe. Família feliz de foto não vai fazer um adulto melhor. O nosso futuro está nas crianças que nascem hoje. E se nós não conseguirmos educar os nossos filhos, se nós não conseguirmos tirar o lixo que está em nós, se nós ficarmos olhando para o nosso passado, nós vamos continuar a viver no passado e a nossa vida vai passar. E quando estiver pronto, perto de tudo acabar, que aquele filme passar pela nossa cabeça, e aí? E você pensar, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida? O que eu fiz da minha vida? Existem situações que são muito difíceis, mas nós temos um Deus. Deus deu sabedoria a médicos, deu sabedoria a pessoas para poder nos ajudar aqui embaixo. Nós temos nossos líderes espirituais, procura seu pastor. Se você tem alguém na igreja que possa te orientar, procure pessoas certas para poder conversar. Peça a orientação do Senhor também para colocar pessoas certas na tua vida. Não é abrindo a tua vida para ir para qualquer pessoa. Não é ir para as esquinas para falar da tua vida, falar da tua vida conjugal, ficar massacrando o seu filho, falando mal dele. Busca sabedoria no Senhor, busca ajuda do Senhor. E aqueles que estão fortes, não fique apontando para o seu irmão que está mais enfraquecido, que está afastado, ajude ele, vamos procurar nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar, nos unir. Um reino subdividido não tem força. Está na palavra do Senhor.
Nós somos um corpo, Jesus Cristo é a cabeça e nós precisamos nos ajudar. Gente, Jesus está voltando, nós precisamos nos ajudar. Se você vê um irmão que está precisando, seja de um conselho, eu sei que conselho não se dá, conselho a gente escolhe, a gente pede, mas pergunta a ele, quer ajuda, está precisando de alguma coisa? Tem pessoas, eu sei que é difícil, mas ele se coloca num momento, numa questão de defesa, porque ele não sabe pedir ajuda. Ou ele acha que ele é o super-homem, aí é problema dele. Mas é uma escolha dele, então deixa. Mas faça a sua parte. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Gente, busquemos ser imitadores de Cristo. Jesus veio nos ensinando o tempo todo. Jesus está gritando o tempo todo. Nós precisamos amar um ao outro. Nós precisamos ajudar um ao outro. Se você vê seu filho ali não está sabendo educar, né, aquela criança e você já teve experiência, filha, olha só, assim, assim, assim. Fala com ela com jeito, fala com carinho. Às vezes a gente quer impor as coisas. Eu mesmo já quis impor a minha vontade várias vezes às pessoas, achando que eu estava fazendo bem para ela. Mas nem tudo aquilo que é bom para mim vai ser bom para a pessoa. Nem todos aqueles caminhos que eu tomei vai ser o mesmo caminho que aquela pessoa vai tomar. A nossa sabedoria precisa vir sempre do Senhor. A nossa busca é incessante no Senhor. Nós precisamos nos apegar no Senhor. Escolha tirar o lixo que existe em você, para que você seja uma pessoa melhor, para que você possa ajudar pessoas, para que você possa ajudar o seu filho. Entenda que sim de não estraga, que não demais estraga, bater demais estraga, traumatiza, cria problema. Não deixe o seu filho no celular o tempo todo para se livrar dele. Bota ele de castigo se preciso for, né? Peça a sabedoria da paciência ao Senhor. Ele vai chorar, ele vai berrar, mas você precisa ser mais forte do que ele. Mas se você não consegue, peça ajuda, porque ele precisa da sua ajuda. Não deixe o seu filho ter voz mais alta na tua casa. Nós, quando nos tornamos adolescentes, todo mundo passa por isso. A gente acha que o mundo é nosso, que tudo tem que ser do nosso jeito. Vamos despertar. Vamos despertar, meu povo. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Conversa com o Espírito Santo. Busca nele o que precisa ser mudado em mim. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso, isso, isso. Fala com o Espírito Santo e peça ajuda a ele. Peça ajuda para educar o teu filho. Peça ajuda nas suas dificuldades com os teus pais, com os teus avós, com a tua família. Em nome de Jesus. Busque ajuda no Senhor. Busque a dependência no Senhor. Satanás sempre quis matar as crianças. Lembra lá na época do Egito? Mata os meninos. Na época de Herodes, mata os meninos. Maria teve que sair para Belém para fugir. Aliás, foi para o Egito, né? Para poder ficar ali com Jesus ali, para que ele não fosse morto. Satanás está sempre querendo acabar conosco. E o ataque dele é dentro da família. Não provoque a desunião dentro da tua família. Se você vê que alguém está precisando de ajuda ali, ajuda. E se você não puder ajudar, não atrapalhe. Tá? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esta manhã. Graças te damos, meu Pai, por esse final de semana, Senhor. Graças te damos, meu Pai, por esta palavra maravilhosa. Graças te damos, meu Pai, porque o Senhor não desiste, meu Pai, de nós. O Senhor nunca desiste, meu Pai. O Senhor está sempre atentando, meu Pai, e nos chamando a atenção para nos aproximar do Senhor, para buscar em Ti a ajuda, o socorro que nós precisamos.
Como está lá no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ainda no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, o Senhor está o tempo todo dizendo: filho, vinde a mim, estou aqui, estou de braços abertos para você. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. E quantos de nós, meu Pai, nos fechamos em nós mesmos, meu Pai? Quantos de nós, meu Pai, vai para lá e vem para cá, meu Pai? Olha até para o alto, mas não consegue, meu Pai. Muitos nem têm mais forças para poder te buscar. Senhor, ajuda, meu Pai, aqueles que já não conseguem mais, Pai. Em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou, meu Pai, uma pessoa como anjo para me ajudar, envia, meu Pai, também uma pessoa para poder ajudar, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajude, meu Pai, a olhar para o nosso próximo, Senhor. E a não deixá-lo caído, mas dar a mão a ele para que ele possa se levantar. E se ele não quiser, meu Pai, que a gente não desista da caminhada, de ajudar pessoas, meu Pai. O teu mandamento é muito claro, amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, meu Pai. E amemos uns aos outros e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós queremos o melhor para nós queremos o melhor para o nosso irmão. Se a gente vê ele caído, se a gente vê ele com dificuldade, a gente vai estender a nossa mão para ele, porque é assim que a gente quer que faça conosco, meu Pai. Que nós não venhamos nos fechar, meu Pai, em nós mesmos. E se nós estamos bem, meu Pai, que a gente não venha, meu Pai, massacrar, jogar pedra naquele, meu Pai, que está enfraquecido, que está caído, meu Pai. Que nós busquemos, meu Pai, no Senhor a sabedoria, a direção de como fazer, do que fazer, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, cada lar, visita cada família, visita cada criança, todo espírito, meu Pai, mirim que perturba essa criança, todo amiguinho espiritual do mal, meu Pai, que vem, meu Pai, afastando essa criança, que vem fazendo com que essa criança fique, meu Pai, num desespero tão grande dentro de casa que perturba o teu lar, seja repreendido, meu Pai. Pai, que os seus pais usem a autoridade que o Senhor já os deu, meu Pai, para orar dentro de casa, expulsar o mal, porque o mal existe. Satanás está aí, meu Pai. O Senhor existe, Satanás também existe, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Jesus disse: o príncipe do mundo está aqui. A tua palavra está o tempo todo, tem gente que negligencia isso. Satanás deixa, Satanás usa, se a gente der brecha, ele usa. E a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Se nós olhamos para o nosso próximo e pensamos que é ele que está nos atacando, a gente não consegue perdoar, a gente endurece o nosso coração. Mas quando nós olhamos para o que está além, nós conseguimos olhar para o Senhor e pedir: Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que Ele faz. E mesmo que Ele saiba o que Ele está fazendo, perdoa a si mesmo. É uma escolha, é uma decisão. Nós temos decisão. Em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Nos direciona, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, na educação dos nossos filhos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para buscar em Ti a força, a ajuda que nós precisamos, meu Pai. Na direção, meu Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Todo espírito da depressão, todo espírito do eu não posso, todo espírito do eu não sou, todo espírito do que ninguém me ama, seja repreendido em nome de Jesus.
Todo espírito de que eu não consigo seja repreendido. Todo espírito do pânico seja repreendido. Senhor, desperta aquele que dorme, meu Pai. Desperta, meu Pai, aqueles que dormem, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa, Senhor, a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, cada enfermo neste dia. Visita, meu Pai, os carcerados, meu Pai. Visita aqueles que estão aprisionados, meu Pai, em si mesmo, meu Pai. Visita aqueles que estão aprisionados por Satanás, meu Pai. Quebra, meu Pai, todo o arco e quebra, meu Pai, toda a lança, meu Pai. Todo elo, tudo que aprisiona seja repreendido em nome de Jesus. Pai, visita os corações, meu Pai. Pai, que essa pessoa possa sentir paz, possa sentir renovo nesta hora, meu Pai. Cessa, meu Pai, o choro, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ergue essa pessoa, levanta essa pessoa, abre portas, meu Pai, para aqueles que estão desempregados, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Mas dá-nos, Senhor, a sabedoria da paciência, para que possamos, meu Pai, aguardar o Teu tempo, Senhor, para que nós não venhamos, meu Pai, a nos atropelar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, ajudar mais, que nós possamos estender mais as nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, fica conosco, meu Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que seja feita, Pai, acima de tudo, a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome de Jesus, Pai, aqui eu lhe agradeço e lhe peço. Amém, Senhor, graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado, que você possa meditar, tá bom? E fica na paz do Senhor, um ótimo dia para você. Um grande beijo e até amanhã.